Bom dia, meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Novamente, uma alegria estarmos juntos. Podemos falar sobre um tema que é um tema muito atual, a saúde mental, uma questão higiênica. Nós vamos abordar aqui, pessoal, algumas questões que nós temos estudado, inclusive num curso que nós damos online, através do nosso site, um curso de formação para terapeutas transpessoais, que nós temos aberto, inclusive, para que todas as pessoas possam fazer, Nós estamos permitindo que as pessoas o façam no primeiro ano teórico, onde nós temos todas essas questões que estudamos através da Joana de Ângeles, da sua obra psicológica, e através de vários autores também da psicologia transpessoal, que nós procuramos enxergar como a Joana nos propõe, através da visão espírita. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos abordar alguns aspectos, de uma forma bastante resumida, sobre a saúde mental e a importância da higiene mental, a importância de nós conhecermos a nossa mente e trabalharmos pela asepsia, vamos dizer assim, do nosso inconsciente, que é uma das propostas que Joana nos faz, e que nós sabemos ser muito importante, não apenas para a saúde da mente, mas também para a saúde do corpo, já que a mente, através das suas energias, expressa essas mesmas energias para o perispírito, que é o nosso corpo energético, e o corpo energético vai estruturar o nosso corpo físico para que nós tenhamos, então, a harmonia e o equilíbrio. Então, nós vamos começar falando que nós somos uma esfera. O corpo mental que André Luiz fala, André Luiz só passa assim, de raspão no livro Evolução dos Mundos. Ele passa de raspão, fala muito pouco do corpo mental. Ele fala mais do perispírito, que é o corpo espiritual. Mas ele já sinaliza o corpo mental, que é o corpo da mente, o envoltório sutil da mente. A mente é o ser pensante, é o espírito propriamente dito. É diferente do cérebro. O cérebro é a estrutura física. Ora, a mente sobrevive à morte, o cérebro não. O cérebro se desfaz, vira pó, mas a mente continua existindo. O ser pensante, o espírito eterno continua existindo. Nós somos indestrutíveis, somos imortais. O que há normalmente é a interação entre a mente e o cérebro. Inclusive, um dos livros do André Luiz, ele fala que ele está vendo, num certo momento, no doente ali, ele está vendo a mente sobreposta ao cérebro. A mente sobreposta ao cérebro. Essa esfera sobreposta ao cérebro. Eu tenho até foto disso. Infelizmente, essa foto se perdeu nos anos aí. Mas quando nós fazíamos uma formação, um grupo de estudo com o Antônio Carlos Costardi, o neurocirurgião de Taubaté, que nos influenciou muito no nosso trabalho espiritual, profissional, e agora já falecido há alguns anos, Então ele nos passou uma foto, inclusive, do corpo mental. Eu vou contar essa história para vocês não ficarem com curiosidade, vamos já falar de uma vez, Antônio Carlos Costardi, ele conhecia uma família. Deixa eu começar do começo. Ele, em Minas Gerais, ele foi visitar uma vez um senhor que fazia receituário mediúnico, o senhor Langerton, talvez alguns de vocês conheçam, Fazia receituário mediúnico, e ele estava lá na fila, já jovem, jovem, estudante de medicina e tal. E o médium chegou perto dele e falou assim: olha, estão me dizendo aqui que a pessoa que vai construir um aparelho para comprovar a sua teoria já está na Terra. Que a pessoa que vai construir o aparelho para comprovar a sua teoria já está encarnado. Ele estava lá formulando os pensamentos dele, as teorias, estudando a mente, E o Langerton percebeu isso aí. Anos mais tarde, décadas mais tarde,
talvez uns 30 anos mais tarde, ele estava com uma família de amigos visitando um zoológico. E tiraram várias fotos, né? A menina da família ali, né? Eles tiravam foto dela perto dos animais, olhando para certos animais, eles tiravam fotos e tal. Essa menina, dias depois, ela veio desencarnar. Sofreu um acidente, foi atropelada e veio desencarnar. E a família, algum tempo depois, recebeu uma mensagem do Chico Xavier, dessa menina, mandando para os pais uma mensagem de consolo. E na mensagem ela falava assim: olha, pede para o tio Costardi revelar as fotos do zoológico, que ele vai ter a comprovação da teoria dele. Aí ele foi e revelou as fotos do zoológico. E todas as fotos em que a menina aparecia, onde ela estava olhando, prestando atenção, aparecia uma esfera amarelada, cheia de chupiscos assim, de partículas dentro, assim. E ele levou para Kodak, levou para vários lugares para pesquisar, para ver o que era aquela imagem, e ninguém soube dizer. Não era nenhum fenômeno luminoso conhecido, mas que era a comprovação da teoria dele do corpo mental, não só dele, mas do Dr. Jorge Andréa também, que foi um grande estudioso, né? Tem sido um grande estudioso da mente humana. Tá? E, inclusive, o Costardi uma vez chamou o Dr. Jorge Andréa para explicar para ele a sua teoria, e o Dr. Jorge Andréa ficou sentado, observando, ele deu uma aula ali, explicou tudo em detalhes, e o Jorge Andréa falou assim para ele: olha, se você não publicar isso aí, eu vou desencarnar e vou vir obsediar você até que você publique. E o Dr. Antônio Carlos Costardi, ele tem alguns livros, tem Quebrando o Espelho, Cartas a uma Amiga, Um Condomínio Chamado Família, em que ele fala, né, ele dá alguns flashes aí da teoria dele. Nós tivemos um certo privilégio de estudar com ele, nesse Dr. Júpiter e outros amigos, né? E pudemos então ter contato com a sua teoria de uma forma um pouco mais ampla. Mas nós somos uma esfera. Onde nós estamos, o nosso pensamento está, essa esfera está. Nós estamos sentados aqui, mas se começarmos a lembrar de alguma coisa, de algum lugar, de alguma pessoa, já estamos lá com essa pessoa. Essa esfera que é a nossa mente, que é o envoltório sutil da mente, ela já se deslocou. E nós, essa esfera solta energias em 2 pontos. Essas energias chegam à nossa pineal, que é a glândula da vida mental, que é como se fosse uma anteninha parabólica nossa. Nós captamos essas energias da mente e traduzimos nos chakras, nos 7 centros de energia, em frequências específicas desses centros de energia, que vão organizar e harmonizar o nosso corpo físico. É como se nós fôssemos controlados por um controle remoto, à distância, né? E o que nós fizéssemos aqui, nós podemos estar com o pensamento longe. A nossa mente está longe, mas somos controlados à distância. Parece que estamos aqui o tempo todo, mas na verdade nós estamos... né? Temos que aprender a nos tornarmos presentes. Na verdade é isso. Nós temos que aprender a nos tornarmos mais presentes onde nós estamos, para que o corpo e mente estejam mais harmonizados. Quantas vezes estamos aqui ouvindo alguma coisa e começamos a divagar, aí a pessoa fala: estou com problema de atenção, né? Não é propriamente problema de atenção, é que nós estamos desconectados, mente e corpo. Precisamos aprender a nos tornarmos presentes, né? E aí deixa eu colocar para vocês já uma imagem aqui, que vai facilitar um pouquinho já a visão de vocês, né? Então, pessoal, nós somos... Aqui parece estar um pouquinho desfocado, ou não sei se está desfocado ou se é meu olho. Tá? A gente, com o tempo, o nosso olho também vai... Aqui em amarelo, pessoal, essa primeira esfera é o self. O que é o self? É o eu divino, tá? É o eu superior, é o eu crístico, é o eu imortal, o espírito eterno, tá?
Joana de Ângeles usa vários termos como sinônimos do self. Aqui é a presença divina dentro de nós, onde está toda a potencialidade superior em nós. Tá? Aí nós temos aqui as várias camadas concêntricas que representam as camadas do inconsciente. Tá? A grosso modo, as camadas do inconsciente, das vidas passadas, como uma árvore que vai, né, construindo aqueles anéis. Se nós cortarmos a árvore, nós vamos ver que pelos anéis nós podemos medir até a idade da árvore, não é? Então nós vamos estratificando, olha, esses estratos do inconsciente aqui, tá? Onde fica registrado tudo que nós já vivemos até hoje, coisas boas e coisas ruins. E aqui na última camada nós temos o ego, tá? O ego é a última camada, seria o consciente. Seria a parte da nossa mente que entra em contato com o ambiente. Eu estou usando o ego aqui, vocês também. Tá? Por quê? Porque o ego, diz a Joana de Ângeles, ele se enraiza nos sentidos. Estamos usando a visão, a audição e tudo mais, o tato, né? Então aqui está o ambiente, fora. Tá? O ego entra em contato com o ambiente. Veja bem, aqui nós nem falamos de perispírito, tá, pessoal? Não estamos nem falando de perispírito ainda. Estamos falando de corpo mental. Esse aqui é o corpo mental, composto de self, ou superconsciente, inconsciente e ego, ou consciente. Tá? Ok? Então vamos lá. Nós temos dois movimentos que ocorrem de dentro para fora, através do desenvolvimento do self, desenvolvimento da potencialidade superior, e um movimento de fora para dentro, de autoconhecimento. Esses movimentos são complementares, né? Nós fazemos um movimento, estamos fazendo agora, de captar os conteúdos do self, de captar os conteúdos profundos em busca do self. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos usando o ego, nossa capacidade de raciocinar, de discernir, de comparar, né? de memorizar. E estamos buscando a presença divina dentro de nós, o conhecimento superior, o autoconhecimento. E temos o movimento do self para fora, na direção do ego, tá? Como um desenvolvimento natural do self. Esses dois movimentos, eles se complementam, tá? Eles são necessários e coexistem. Tá? Então aqui acaba acontecendo mais ou menos o seguinte, ó. Tá aí bonitinho, né? É assim que acontece. Olha, vamos desenvolvendo o self, né? E ele vai se agigantando, a presença divina em nós, que pode ser um selfzinho, ou pode ser um selfzão. Poxa, mas o self, né? Presença divina em nós, não é tudo de bom? É. Só que até essa presença divina em nós precisamos fazer crescer. Às vezes ela está muito pequena dentro de mim. Culpa de Deus? Não. Responsabilidade minha. Porque eu trago essa semente dentro de mim, mas eu não a tenho desenvolvido. Eu preciso desenvolver essa potencialidade. Né? De modo que self e ego se entrosem perfeitamente. De modo que na minha relação com o ambiente, toda ela esteja permeada pelo conteúdo superior, pela atitude superior, pelo sentimento superior. Né? Por quê? Porque o ego pelo ego, ele quer apenas dominar, ele quer manipular, ele quer disfarçar, ele quer fugir. O ego é um péssimo patrão, mas é um ótimo funcionário. Né? Se ele está trabalhando por si só, ele é um péssimo patrão. Se ele está comandando nossa vida, se ele está a serviço do self, ele é um ótimo funcionário. Porque é ele que faz a ponte com o ambiente. É ele que, a serviço do self, entra em contato com as pessoas.
arregaça as mangas, vamos trabalhar. Você faz isso, você faz aquilo, vamos lá. É o ego que faz isso. É o ego que operacionaliza. Tem muitas pessoas, inclusive Humberto Roden, né, que foi um grande pensador brasileiro, trabalhou inclusive com Einstein, ele criou uma filosofia que ele chamou de filosofia universica. Ele tem um dos livros dele, que eu gosto, mas tem uma parte lá no livro Rumo à Consciência Cósmica, que ele fala em egocídio. Nós estamos fazendo o egocídio, né? Uma espécie de suicídio do ego. E não podemos fazer isso. Tem muitas pessoas negando absolutamente o ego. E o que fazem desse jeito? Negam absolutamente a vida. Negam a convivência. Às vezes, em função de buscar a espiritualidade, eu passo a negar todo o resto. Está errado. É como a Joana fala. Nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial. O prazer da convivência, o prazer, né, de tudo que nós podemos fazer lícito, saudável, né, mas que se converta em algo bom, que gere uma alegria de viver no sentido existencial. Não podemos fazer isso. Então temos que aproveitar todas as possibilidades da vida de uma forma positiva, que o ego nos proporciona, que o mundo de fora nos proporciona, e ajustarmos com o conteúdo superior. Quem fez isso? Quem que fez isso de forma magistral? Jesus, né? Foi o protótipo do ser perfeitamente harmonizado, o ego e o self. Olha, Jesus tinha ego também. É diferente nós falarmos que Jesus tinha ego e falarmos que Jesus tinha um ego inchado. Nós temos um ego inchado. Nós temos um ego desequilibrado, que se projeta em demasia, e quanto mais se projeta, mais se projeta a sombra. Ou seja, o que nós não somos, e não o self, ou o que nós somos. Né? Aqui nós temos o ser, aqui nós temos o estar. Né? Quanto mais nós formos, mais felizes seremos. Então, que o ser, quem que é o ser por excelência? O ser é Deus. Quanto mais nós formos, quanto mais Deus em nós, mais felizes nós somos. Quanto menos Deus em nós, mais aparência, menos essência. Tá? Ok, pessoal? Está ficando claro? O nosso objetivo é harmonizar ego e self. Até a Joana de Ângeles fala isso. O objetivo da criatura humana, detectar o self, desenvolver o self e harmonizá-lo com o ego. Tá? O ego é só dos encarnados? Não. É dos desencarnados também. Esse conjunto todo é o espírito imortal. Podemos entender como o espírito imortal. Mas no plano espiritual tem ego também? Tá, sim, de ego inchado lá no plano espiritual. Nas zonas inferiores, acaba estacionando toda a população com desequilíbrios egóicos, dominadores, né, controladores, né, pessoas com atitude perversa. Tudo isso estaciona lá no umbral. Então o ego continua lá também, e ele tem que ceder através da dor, através da frustração, da decepção. Ele precisa ceder para que o self predomine. O André Luiz passou por isso, levou 8 anos para lembrar de fazer uma prece. Ele fala, olha, teve que o médico orgulhoso, vaidoso, ceder para que o Filho de Deus pudesse aparecer. E quando surgiu, através da dor, surgiu o self, a busca do eu divino, através da oração, aí ele recebeu a ajuda que ele precisava. Né? Vamos complicar um pouquinho mais. Então aqui, pessoal, olha, vocês estão vendo o self, tá? Essas camadas concêntricas, o ego, a última camada. Aqui os dois movimentos que eu falei, movimento de fora para dentro, de autoconhecimento, e o movimento natural, do crescimento do self, de dentro para fora. Né? Aqui vocês estão vendo, nessas camadas do inconsciente, umas nuvenzinhas negras, né? Umas nuvenzinhas negras
o que elas seriam? Elas seriam as experiências, núcleos densos de energia negativa. Núcleos densos de energia negativa. Tá? O que nós podemos encontrar? Depois nós vamos aumentar isso aqui para a gente ver o que tem aqui dentro. Tá? Mas o fato é que essas sujeirinhas que existem no inconsciente são situações negativas que vivemos. São momentos complicados que vivemos. Momentos que nós cometemos erros graves, crimes, né, fugas que geraram problemas terríveis para nós. São situações problemáticas que nós vivemos. Todos nós temos uma porção dessas nuvenzinhas, dessas sujeirinhas no nosso inconsciente. Tá? São núcleos de dor, núcleos de sofrimento. E o que acontece, pessoal? Essa energia, eu falei para vocês que o Self é o centro irradiante de forças que comandam todo o conjunto, que tem que chegar até o ego, tem que chegar até o presente, tem que chegar até o nosso contato com a vida de fora, com nossa relação com o ambiente. Tá? O que acontece? Essa energia, vamos pensar, que tem a valor 1, saindo aqui do Self, ela vai chegar ao ego muito fracionada. Ela vai chegar, né, vai perdendo energia, esbarrando nessas sujeirinhas do inconsciente, ela vai se fracionando. Então nós vamos ter aqui meio, 1/4, 1/8, né, 1/16, 1/32. Tá? Imagina, quanto mais sujeira nós tivermos no nosso inconsciente, nós não vamos ter energia no presente. Aí surgem as depressões, falta de energia física, não tem vontade, não tem ânimo, não tem determinação, tem vontade nem de conversar, nem de tomar banho, nem de trabalhar, nem de namorar. Porque está chegando muito pouca energia, está tudo congestionado. Aquela energia, o eu divino que deveria estar irradiando e pulsando e chegando até o presente em forma de alegria, boa vontade, determinação, confiança, segurança, alegria, não chega essa energia. Está vendo a importância? Saúde mental é uma questão de higiene, uma questão higiênica. Nós estamos cheios dessas sujeirinhas aqui, aí precisamos limpar. E outra coisa que acontece é que a nossa visão do presente, aqui no ego, no âmbito do ego, da vida atual, né, da personalidade atual, ela é condicionada a esses conteúdos do passado. Então vamos pensar assim, pessoal. Aqui nós temos a última encarnação, a que estamos vivendo, do ego, do presente. Tá? Nós somos uma pessoa aqui agora, não somos? Temos características nossas, temos uma identidade, né? Nasci em tal cidade, né? Tenho tal família, estudei em tal escola, namorei tais pessoas, conheci, né? Casei, trabalhei. Então eu tenho uma história, eu tenho um conjunto de elementos que me identifica nessa vida atual. Pessoal, cada camada dessa é uma pessoa diferente. Cada camada dessa é uma pessoa diferente. É uma identidade, diz a Joana de Anjos. Nós estruturamos uma identidade em cada encarnação. Ela se estrutura em cada encarnação. Então aqui, eu coloquei só 3 aqui, mas imagina, 1000 anos mais ou menos de vida, 1000 anos, um cálculo aproximado, nós teríamos por volta das 10 vidas, talvez mais. Você pegando uns 100 anos para cada encarnação, expectativa de vida aí, 40 anos no passado, 40, 50 anos, alguns séculos atrás aí, não chegava muito, né? Mais uns 30, 40 anos no plano espiritual, talvez. Vamos pegar por cima uns 100 anos para cada encarnação. 1000 anos de vida espiritual, umas 10 ou mais, provavelmente mais. Imagina, 2000 anos. Mais de 20 encarnações nós já tivemos. Então, imagina quantas camadas nós temos estratificadas aqui e quantas pessoas estão existindo dentro de nós. Elas estão vivas. Detalhe. Essas pessoas dentro de nós, elas estão vivas. E por vezes, elas dão o ar da graça.
Olha aqui, ó. Olha eu de novo aqui. Olha o padre aparecendo aqui. Olha o soldado aparecendo. O sargento. Não é? O dono de boteco. Todos esses personagens que nós já fomos no passado, de vez em quando eles aparecem. Por quê? Porque essas sujeirinhas, elas tendem a se expressar numa tentativa de nós diluirmos, um processo autolimpante, vamos dizer assim, que a gente tem uma tendência de tentar limpar o inconsciente. O self, ele vai tentando empurrar isso aí, a consciência, para que nós limpemos o nosso inconsciente. Então, de vez em quando, emergem esses conteúdos e a gente não se reconhece. Fala, nossa, eu agi de um jeito que eu nunca imaginei que eu era capaz. Eu não me identifiquei. Eu não sou de fazer isso, eu não sou de pensar assim. Mas tem alguém dentro de nós que é. Sem contar, é claro, as influências que a gente sofre também, que acabam fazendo conexão com essas sujeirinhas aqui, ó. Essas sujeirinhas aqui, elas são que nem tomadas na parede que os espíritos chegam e fazem e colocam o plugue deles. São conflitos que nós trazemos. Né? E aí os espíritos chegam e colocam o plugue deles. Nós não sabemos por que estamos sofrendo influência, porque nós temos várias dessas tomadinhas expressas em nós, conteúdos conflitivos. Né? Então, nós precisamos limpar essas camadas do inconsciente. Né? Inclusive aqui, ó, não sei se o pessoal lá atrás vai enxergar, quem tiver dificuldade, chega um pouquinho para frente. Né? Então vamos pensar aqui uma encarnação. Agora nós estamos ampliando. Né? Vamos pegar aqui a sujeirinha. Ó. A sujeirinha. O que compõe esses núcleos? Grande oscilação emocional, energia negativa, conceitos equivocados, sentimentos e emoções negativas, atitudes infelizes. Se a gente for ampliar essa sujeirinha, é isso que tem aqui. Ó. São esses conteúdos negativos, atitudes, conceitos negativos. O meu modo de ver a vida era negativo. Tá? E o que acontece? Na encarnação que eu estou vivendo, eu tenho uma oscilação. Imagina como se fosse uma leva. No momento de grande oscilação emocional, que é quando aparecem essas situações aqui, né? Momento traumático, difícil, complicado, eu tenho uma grande oscilação emocional. É o que acaba aparecendo com essas sujeirinhas que a gente está falando no inconsciente. A gente percebe claramente que os espíritos não querem que nós vivenciemos grandes tensões. A gente vê isso na literatura. Se o cidadão está precisando fazer uma regressão lá no plano espiritual, ele precisa lembrar das suas vidas passadas, ele precisa se conscientizar de algumas coisas. Vai e senta lá na poltrona para assistir o filminho da vida dele, da encarnação passada, que ele não se lembra. Tá? Ele está lá assistindo. Se chegar no momento que ele começa a ter uma grande tensão emocional por ele estar assistindo aquele filminho, pum, para. Desaparece. Para. Por quê? Porque os espíritos não querem que nós tenhamos grandes oscilações. Nós vivemos hoje, infelizmente, num planeta bipolar. Né? Nós vivemos num planeta bipolar. Nosso comportamento se caracteriza muito por exaltações e depressões terríveis. Né? Os espíritos falam para a gente assim, olha, na alegria, moderação. Na tristeza, resignação. Para que nós, na alegria, não caiamos num excesso de euforia, né? Beirando o patológico. E também, na tristeza, não nos deixemos afundar. Né? Nos deixemos dominar por esses conteúdos negativos, nos afundando em tristezas injustificáveis. Né? Por isso que eles falam também assim, nem paixão aos amigos é amor, e nem ódio aos inimigos é justiça. Nem paixão aos amigos é amor, nem ódio aos inimigos é justiça. Olha só, em tudo o equilíbrio que eles nos falam, né? Para que nós evitemos grandes tensões. É lógico que se nós enxergarmos a vida de modo mais correto, se nós sentirmos a vida de modo mais harmônico, nós viveremos melhor. Nós não teremos essas grandes oscilações, nós não teremos essas grandes tensões. Às vezes a pessoa, por um excesso
de compensação, em que ela quer demonstrar para os outros que ela é útil, ela pega atividades demais e gera tensão emocional constantemente. Gera discussões, não é? Gera problemas de relacionamento por excesso, por querer fazer muito. Não precisa tanto fazer. Precisa um pouco mais de ser. Precisa um pouco mais de autoencontro. Não é? Nós precisamos mais de menos ação. Não é? Parece meio contraditório, né? Mas nós precisamos disso. Precisamos mais de menos ação. Um pouco mais de contato íntimo consigo mesmo. Diz a Joana de Anjos, precisamos um pouco mais de contato com a natureza. É muito saudável sairmos um pouco para ir passear, olhar a natureza, uma região campestre, ver os passarinhos, ver o céu. Isso colabora para a harmonização do ser. Né? E nós ficamos nessa compulsão por fazer, adquirir. Né? O ter e o fazer. Está faltando um pouco de ser. Podemos ter, podemos fazer, é muito útil, mas não esquecer do ser, do contato harmônico com a nossa realidade. Né? O fato é que criamos essas oscilações, e essas oscilações ficam gravadas em nós. Elas ficam gravadas, né, nessas camadas aqui. É como se nós tivéssemos pego cada camada, né, do inconsciente com as sujeirinhas dela, e estivéssemos ampliado aqui, olhando de um outro ângulo, né? Estamos vendo aquelas gravações, é como um LP, né? Um LP, quem é mais velho aí, né, a gente vai lembrar dos LP da vida, não é? Os bolachão lá, você colocava as agulhas e riscava tudo. Então, cada música do LP é uma faixa da nossa vida. E cada uma delas, cada encarnação, está lá com a música que nós tocamos naquela vida. Tá? Qual foi a música que nós tocamos, né? O Roberto Carlos? Né? Foi rock pesado? O que foi que nós tocamos? Então, cada faixa é uma pessoa que nós já fomos. Tá? Agora, o que tem a ver com essas sujeirinhas, as camadas, as pessoas que já fomos com o nosso presente? O que tem a ver, né, com o nosso presente, com saúde mental, por exemplo? Né? Então, aqui nós temos duas encarnações. Encarnação 1 e encarnação 2. Pode ser qualquer uma dessas duas aí que estão emparelhadas no tempo. Tá? Então nós temos aqui a oscilação normal, uma delas de repente tem uma grande oscilação, um momento muito difícil. Com X idade, qualquer, um X idade, lá eu tive uma grande oscilação, ficou registrado. Numa encarnação seguinte, existe uma tendência com aquela idade de existir uma nova oscilação. Existe uma tendência de nós reproduzirmos. Se eu já me suicidei com 20 e tantos anos, na encarnação passada, chegar nessa fase, eu teria uma tendência muito forte a buscar o suicídio. E se eu não tomar cuidado, me mato de novo. Vocês sabem disso, as obras falam disso. Né? Então é sinal que aquelas oscilações elas se refletem nas próximas encarnações. Só que tem um problema. Se a oscilação do presente toca na oscilação do passado, nós podemos ter aí episódios esquizofrênicos. Podemos ter aí episódios em que eu saio da realidade da vida atual e eu começo a viver uma outra realidade, a realidade da vida passada. Isso é muito sério. Isso acontece com a gente, pessoal, o tempo todo. Só que acontece de uma forma sutil. As nossas vidas passadas influenciam muito na nossa vida presente. De tal modo que o Espírito Calderaro, que é um instrutor do André Luiz no livro No Mundo Maior, ele fala que invariavelmente, os problemas psicológicos, psiquiátricos, temperamentos aparentemente inconciliáveis, marido e mulher que não se entendem, irmãos, são duas almas rememorando o passado. Ele fala isso, invariavelmente. São duas almas mergulhando no passado e fazendo com que os conteúdos, aquelas sujeirinhas do inconsciente, fiquem atritando, fiquem revivendo uma situação conflitiva do passado.
provavelmente no passado mais difícil do que no presente. Provavelmente. Tá? Talvez no passado um queria matar o outro. Hoje não chega tanto. Mas um fala um ao outro. Né? Fica lá cultivando pensamentos ruins. Né? Por isso que até o Jung, um dos grandes mestres da psicologia, da psiquiatria, ele falava assim: nós precisamos nos manter, a criatura precisa se manter muito bem enraizada no seu trabalho, na sua família, para não ser tragado pelo inconsciente. Para não ser tragado pelo inconsciente. É verdade. Porque a nossa ligação com o presente, ela é muito delicada. Todos nós tivemos problemas para nos ajustarmos à vida atual. Todos nós. Alguns de uma ordem, outros tiveram problemas de outra ordem, mas todos tiveram certos problemas. Alguns com dinheiro, outros com sexo, outros com falar com as outras pessoas, relacionamentos afetivos, profissionais, mas todos tivemos problemas. Alguns com o corpo, não me aceito, não me acho bonito. Tá? Então, é muito delicado, por quê? Porque é uma tendência muito forte de nós queremos mergulhar no passado. Tentarmos buscar uma experiência mais agradável no passado. Tentarmos regredir para o passado, negando a existência atual. Negando os relacionamentos atuais. Existe uma tendência muito forte. Os espíritos obsessores, os espíritos que não gostam de nós, que pertencem a esse passado conflitivo nosso, eles, porque não se destruíram, porque são espíritos como nós, continuam vivendo e participam também da nossa vida. Então, olha só, junto com essa sujeirinha, junto com essa tendência que temos de mergulhar no passado, existem esses que estão ao nosso redor e que se aproveitam das brechas que nós abrimos. Se aproveitam quando nós baixamos a nossa frequência, entramos na frequência do passado, e aí eles tentam nos arrastar para o passado. E quando nos deixamos arrastar para o passado, nós, dizem os Espíritos, passamos a reproduzir os mesmos problemas do passado. Não fazemos nada de novo, senão recapitular o passado, com as mesmas frustrações, conflitos, equívocos, quedas. Por isso que hoje é o grande dia, a encarnação atual é o grande momento. A oportunidade que estamos tendo é a grande oportunidade que temos de reciclar tudo isso, de transformar esse conteúdo. Nós não vamos conseguir de uma hora para outra limparmos o nosso inconsciente em absoluto. Nós não conseguiremos. Isso é trabalho ao longo das encarnações. É um trabalho higiênico, de higiene que nós temos que fazer no nosso inconsciente ao longo das encarnações. Mas todos nós o faremos. Por isso que o Joana de Ângeles nos aconselha meditação, aprenda a meditar. Esses conteúdos, à medida que você vai silenciando a mente consciente, a mente inconsciente ela vai fazendo com que os conteúdos emerjam como bolhas no fundo do oceano para serem diluídas ao chegarem à superfície do ego, onde nós vamos trabalhar os conteúdos à luz do Evangelho de Jesus. Nós vamos perceber esses conteúdos conflitivos do presente e do passado e vamos jogar à luz do Evangelho. Como assim? Temos que nos perguntar como que Jesus faria nessa situação. Como que ele entenderia essa situação? Esse erro que eu cometi, pode ser nessa existência mesmo. Esse erro que eu cometi, como que Jesus faria? Como é que eu preciso fazer? Eu errei, preciso pedir desculpa para a pessoa. Preciso reparar. Preciso modificar o meu relacionamento com a pessoa. Preciso fazer o bem onde antes eu fiz o mal. Jogar a luz do Evangelho. É o que faz com que esse conteúdo conflitivo de uma personalidade conflitiva do passado vá se diluindo devagarzinho. Pessoal, hoje nós somos espíritas. Nós estamos aqui estudando isso tudo. Mas e aquelas personalidades que nós já fomos? Talvez não fossem nem cristãs. Talvez não tivesse religião nenhuma. Às vezes pessoas brutas, pessoas rudes, ignorantes, que devemos ter sido.
Hoje nós estamos na versão mais atual aí, eu estou na versão de 1970, né? Como é que era a minha versão 1500? Minha versão 1000, 1.0. Como é que ele deveria ser o Alexandre? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que era o Alexandre versão 1.0? Vai ser terrível. Pelos meus problemas do presente, eu já avalio mais ou menos o que eu fiz no passado. Eu já deduzi várias coisas já. O que eu devo ter aprontado no passado. Até hoje eu sofro reflexos do presente. Mas isso é autoconhecimento. A gente tem que ter humildade, até mesmo contra nós mesmos. Nós temos que nos permitir falar certas coisas para nós. Conscientizarmos de certos conteúdos, certas fragilidades que temos. E deduzir mais ou menos como é que foi o nosso passado. E joga o Evangelho em cima. Conhecimento, meditação, oração, que é o mais poderoso recurso de ligação entre a criatura e o Criador. A oração, onde nós passamos a ter um fluxo de energia que alimenta o nosso sentir superior. O Joana de Anjos diz que nós somos efetivamente o que sentimos. Nós somos efetivamente o que sentimos. Então o self, ele se desenvolve pelo sentir, mas não um sentir qualquer, um sentir do amor. A força do amor sendo gerada à luz que nós acendemos em nós. Quanto mais amor nós produzimos, vibramos por nós, pelas pessoas, pelo mundo, pelo universo afora de criaturas que existem, mais amor, mais desenvolvemos o self, mais a presença divina cresce em nós. Esse é um processo de limpeza em que a luz vai desfazendo as trevas. A luz vai iluminando a sombra. Vai desfazendo a sombra da alma. A luz. Por isso que Jesus disse, brilhai a vossa luz diante dos homens. Ninguém acende uma candeia, coloca embaixo do candeeiro, mas coloca acima, para que essa luz possa irradiar, para que as pessoas que se aproximem de nós possam sentir essa presença agradável dos bons espíritos, das boas energias. Nós possamos vibrar e essa luz que nos envolve possa auxiliar os espíritos que tentam nos prejudicar. Orando por eles, nós vamos acalmando suas dores, e vamos nos limpando também. Vamos fazendo com que o self dissolva essas sujeiras das camadas que nós temos no nosso inconsciente. Leitura elevada, uma excelente terapia que nos coloca no eixo. A leitura elevada. Ficamos ali horas lendo e é um verdadeiro banho de luz para a nossa alma. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso, vamos analisar sobre esse conteúdo e vamos acender a nossa luz. Nós temos um grande trabalho pela frente, mas precisamos dar os primeiros passos. Estamos aqui dando esses passos, que possamos nos fortalecer a cada dia e a cada dia sentimos mais e mais o amor divino crescer em nós. Eu agradeço o convite, muita paz a todos.